Para as questões que a gente vai estar estudando, uma coisa muito importante é a gente saber trabalhar com forças diagonais e um plano cartesiano. Quando a gente fala de trabalhar com forças, o que a gente tem que entender? Quando a gente tem várias forças envolvidas em um determinado plano, para encontrar o valor dessas forças, um dos métodos mais fáceis de utilizar é o somatório dessas forças. Somatório de forças. Quando a gente faz somatório de forças, a gente faz ele com relação a x e com relação a y. Para a gente poder fazer esse somatório, como eu estou fazendo com relação a esses dois eixos, as forças que encontram na diagonal, que no caso desse exemplo é a força A e a força B, elas precisam estar posicionadas ou com relação a y ou com relação a x, que não é o caso que a gente tem aqui. Então, o que a gente vai aprender nesse exemplo? Vamos aprender a calcular essas forças proporcionais. Considerando só essa força A, ela está nesse sentido. A partir do momento que eu giro ela para cá, ela vai ter uma força proporcional em y. O sentido dela é para cima, porque o sentido da setinha continua o mesmo. E aqui a minha força A de y. Girando ela para cá, eu vou ter o quê? Minha força A de x. Trabalhando com essa força de baixo agora, a lógica é a mesma. Ela está aqui. A partir do momento que eu giro ela para cá, eu vou ter uma força B de x. E girando ela para cá, eu vou ter uma força B de y. Como é que eu faço para determinar quais os valores dessas forças que a gente precisa, que são essas proporcionais que eu acabei de colocar no plano? A gente está trabalhando com ângulos. A partir do momento que eu tenho o ângulo, eu consigo determinar qual a proporcionalidade delas em cada reta. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ver onde está o nosso ângulo. Eu estou tratando agora só dessa daqui de cima. Vocês considerem essa daqui de baixo. Essa daqui de cima, eu tenho um ângulo de 30 graus, formado pela FAX e a FA. O que eu posso fazer com essa FA de Y que não aparece? Eu posso trazer ela daqui para cá. Dessa forma, eu fico com um triângulo retângulo, com um ângulo de 30 graus aqui, onde essa reta corresponde a FA, essa reta aqui corresponde a FAX, e essa daqui é essa daqui, que foi deslocada daqui. Então, ela é FA de Y. Considerando esse triângulo com esse ângulo aqui, a reta FA de Y é o nosso cateto oposto ao ângulo. A nossa FA de X é o nosso cateto adjacente. E a nossa força A é a nossa hipotenusa. Eu tenho que encontrar cada uma dessas duas aqui separadamente. Considerando FA de Y, ela é o cateto oposto. E eu tenho a hipotenusa. Então, eu vou usar a função seno. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Como que eu quero encontrar é o FAY, eu vou isolar ele. Então, esse FA que está dividindo, eu vou passar para cá multiplicando. Então, eu tenho FAY é igual a FA vezes seno de 30. Tratando de FA de X agora, ele é o meu cateto adjacente e eu tenho a hipotenusa. Eu vou usar a função do cosseno. Cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente, que é FA de X, dividido pela hipotenusa, que é o FA. Da mesma forma que eu fiz com Y, eu vou fazer com X. Eu quero isolar o FA de X, que é o que eu estou procurando. Esse FA que está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. Então, FA de X é igual a FA vezes cosseno de 30. Pensando no nosso outro triângulo agora, que é esse aqui de baixo. Eu tenho
o FB de x e o FB, formando um ângulo de 60 graus. Essa reta FB de y, eu vou trazer ela para cá deslocada. Então, aqui, fechando o meu triângulo, eu tenho FB de y, FB de x e FB. Usando a mesma lógica do que a gente usou em cima, eu tenho aqui o ângulo. FB de y seria o meu cateto oposto. FB de x é o meu cateto adjacente. E FB é a minha hipotenusa. Quero encontrar FB de y, que é o meu cateto oposto. Cateto oposto e hipotenusa, eu vou usar a função seno. Seno de 60 é igual o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Como eu estou procurando FB de y, eu vou isolar ele. O FB que está dividindo passa para o outro lado, multiplicando. FB de x agora é o que eu quero encontrar, que é o meu cateto adjacente. Eu vou usar a função do cosseno. Cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Como eu estou tentando encontrar FB de x, é o que eu vou estar isolando. FB de x é igual ao FB, que estava dividindo, passa multiplicando, com cosseno de 60. Encontrei o valor, ou as relações, para saber quais são os valores dessas forças aqui no eixo x e no eixo y. Dessa forma, o meu plano cartesiano agora ficaria assim. Onde aqui para cima eu tenho a força FA de y. FA de y vale FA seno de 30. Então, eu tenho aqui FA seno de 30. Ainda no eixo y, virado para baixo, eu tenho FB de y. FB de y vale FB seno de 60. Do lado de cá, eu tenho duas forças posicionadas para a esquerda. Uma delas é o FA de x. O FA de x vale FA cosseno de 30. Então, aqui eu tenho FA cosseno de 30. E a outra é o FB de x, que vale FB cosseno de 60. E de cá, eu já tenho uma força FC, que já foi proposta pelo problema. Considerando isso, agora que todas as minhas forças estão posicionadas, eu consigo fazer o somatório de forças em relação a x e em relação a y. Considerando o eixo y, somatório de forças em y. Eu tenho a força FA, seno de 30, e eu tenho a força FB, seno de 60. Quando eu falo de somatório de forças, o somatório das forças num determinado plano são iguais a zero. Qual o sinal que eu devo utilizar aqui? Eu escolho a primeira força, o sinal para ela. Minha primeira força é FA seno de 30. Eu estou dizendo aqui que ela é positiva. A outra força está com sentido trocado, sentido contrário. Uma está indo para cima e a outra está indo para baixo. Quando ela está com sentido contrário, ela também tem um sinal trocado. Então, ela seria negativa. Essa positiva e essa negativa. Fazendo o somatório de forças agora, com relação a x. Eu tenho, do lado de cá, duas forças, que é o FA, cosseno de 30, e o FB, cosseno de 60. E do lado de cá, eu tenho a força C. Tudo isso igual a zero. Eu estou determinando que FA cosseno de 30 é positivo. FB cosseno de 60 está para o mesmo sentido dela. Então, ela leva o mesmo sinal. Ela também vai ser positiva. E o FC, que está no sentido contrário, vem com sinal negativo. Para que isso é importante para mim? Eu preciso saber o valor de FA e de FB. Considerando que eu teria, no exemplo, por esse valor de FC, eu poderia isolar, trabalhar com um sistema de equações para encontrar o valor de FA e de FB.